Boa noite. Boa noite. São mais ou menos as mesmas caras que eu já conheço, só que estão mais encapuzadas. Esse frio desse ano hoje está caprichado, não está? Nas últimas vezes que eu estive aqui, nós conversamos. Quem que esteve aqui das últimas vezes? Nossa, vocês voltaram? Nós falamos, vocês lembram de Judas? Quem que lembra da palestra de Judas? É para ver diferente quem foi Judas, lembra? E depois nós vimos uma história bastante diferente de Maria Madalena, não foi? Lembram da história de Madalena? É um exemplo de espírita, né? Um exemplo de mulher e um exemplo de espírita. E hoje nós vamos conhecer uma história um pouquinho diferente de Jesus. Vamos conhecer a trajetória de Jesus segundo o Espiritismo. E passando por uma outra mulher que também teve a sua importância, né, no trabalho que Jesus fez conosco, que é Maria, a mãe de Jesus. Todo mundo está em busca de Jesus, mesmo, né, todas as igrejas. Qual será a diferença entre o Jesus que o Espiritismo nos apresenta e o Jesus das igrejas? Qual é o Jesus que a gente tem que ter em mente? Qual é o Jesus que tem que nos tocar a fé? A conversa de hoje, Madalena, eu tinha dito para vocês que até o final nós íamos ter uma mudança do que a gente teve com Madalena, né? Que a gente conhecia ela como uma pecadora e no fim ela era um dos mais importantes discípulos de Jesus. Hoje a proposta vai ser o seguinte: vamos tentar entender realmente o que é ter fé, com o exemplo de Maria. O que é ter fé? Essa vai ser a nossa proposta de hoje. O que eu quero apresentar para vocês é que o exemplo da vinda de Jesus entre nós, dada por aqueles que o acompanharam, Pedro, Maria, João, é o exemplo de que a fé que cabe a nós, qualquer um aqui nessa sala, ter, não é possível ainda ter uma fé de não ter dúvida nenhuma, mas é a fé de que, passando por dúvida, a gente se recupera. A fé é um instrumento de nos levantar quando a gente cai. Não é um instrumento ainda da gente não cair. Então a proposta da fé, né, que o Espiritismo vem nos trazer e que a gente vai buscar no cristianismo, não é a de não cair. Porque aquele aqui que disser, não, eu não caio, né, vai estar caindo no engano para si mesmo e para os outros. Porque nós não somos ainda espíritos fortes o suficientes para dizer que a gente não cai. Mas nós podemos ser fortes o suficientes para dizer, quando eu caio, eu levanto de novo. Essa é a proposta, né? E Jesus? Será que seria possível Jesus cair? Será que era possível Jesus não cumprir a missão que ele recebeu? Ou não? Por que não? Ele já tinha aquela missão, né? Já sabia o que ia passar. Mas será que outros também não tiveram essa missão? Por exemplo, Moisés, ele não veio antes de Jesus e também não veio com uma missão muito importante? Será que era possível Moisés cair sendo missionário? Ou não? Uma vez Moisés, ele era um aprendiz do templo no Antigo Egito. Moisés adquiriu o seu conhecimento no templo egípcio. E no templo ele aprendeu a ler pelos hieróglifos, né? Não eram as letras que a gente conhece hoje, né? Aprendeu os ensinamentos profundos do templo e se instruiu passo a passo para se tornar um grande sábio como todos os outros sacerdotes no Egito. E uma vez, chegando ao templo, ele viu um guarda do templo, né, maltratando um pequeno rapaz. E quando ele viu aquilo, ele ficou inflamado.
ele ficou cheio de ira. E quando se aproximou para poder mandar aquele guarda que estava junto a um segundo parar com aquela agressão, ele viu esse guarda agredir mais uma vez violentamente o rapaz. E tomado de muita ira, né, indignado com aquele ato, ele tomou da espada e transpassou o corpo daquele guarda, que caiu desfalecido e morreu. E Moisés teve que fugir do templo, né, se esconder por muito tempo para poder não ser preso e talvez morto também por causa dessas acusações. Será que uma atitude dessa Jesus tomaria? Isso não mostra uma falha de Moisés? Ou não? Tirar a vida de alguém nós não devemos nunca, não é? Mas Moisés soube, né, contornar os seus enganos e serviu como sendo a primeira vez que os ensinamentos de Deus chegaram a nós com clareza. Foi pelas mãos dele, né? E Jesus poderia, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com um profeta também chamado Elias, que vendo que o seu povo, uma parte do seu povo estava adorando imagens, ele pegou uma quantidade enorme de sacerdotes e, para poder disciplinar o povo, mandou que cortassem as suas cabeças em nome de Deus. Elias, um grande profeta, está correta a atitude dele? Mas ele não está representando a palavra de Deus? Ele errou, não errou? E Jesus? Poderia errar também? Errou. O que vocês acham? Errou. Elias errou, Moisés errou, e Jesus? O que vocês acham? Errou, com certeza. A gente fica na dúvida, não fica? Será que o Espiritismo esclarece a gente sobre isso? Veja, o que diz a igreja a nós? Diz que Jesus é Deus. Tá certo? Se Jesus fosse Deus, ele não poderia errar, né? Porque seria Deus. Mas será que Deus encarnaria na forma de homem? A minha proposta aqui é pelo raciocínio, né? E eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu pesquisei, para que a gente possa entender a história de Jesus segundo o Espiritismo. Se nós somos espíritas aqui nessa sala, nós temos que nos fortalecer pelo entendimento, e não por uma fé de dizer assim, eu sigo o que Deus, Jesus falou e está tudo resolvido. Não, você tem que entender como é que funcionam as coisas, né? Quer ver uma delas? Antes de nascer, nós já existíamos? Segundo a ciência atual, alguém existe antes de nascer? Não. E olha só uma pergunta que eu não sei se vocês já pensaram nisso. Segundo a igreja, a gente existe antes de nascer? Nem todo mundo falou não tão forte. Depois da morte, segundo a ciência, a gente existe? Depois da morte, segundo a igreja, a gente existe? Segundo a igreja? Existe. Não é? E antes de nascer, segundo a igreja, a gente existe? Então veja, quando a vida após a morte, o Espiritismo não veio trazer novidade. O que é que o Espiritismo veio trazer de novidade? Que nós existíamos antes de nascer.